Olá, sejam bem-vindos ao 19º episódio do BioF5 Online, uma atividade feita pelo PET Biologia UFC em que abordamos assuntos da biologia que podem estar presentes no Enem. No episódio de hoje, iremos falar sobre o metabolismo celular e sua importância para a vida. Vamos juntos? Metabolismo é uma palavra muito relacionada a processos e a mudanças. É necessário para a manutenção constante da vida de inúmeros seres vivos que habitam esse nosso planeta. Mesmo que não estejamos cientes disso, nesse exato momento nosso corpo está passando por um conjunto de reações químicas, reações que percorrem e ocorrem dentro das nossas células e que são essenciais para a manutenção de nossas funções vitais. Veremos que o metabolismo é de extrema importância para a vida como um todo, pois é por meio desse somatório de reações e transformações químicas que obtemos energia para a manutenção de nossos organismos. O metabolismo das nossas células é altamente coordenado, visando alguns objetivos, que são eles: obter energia química, seja por captação de energia solar, como na fotossíntese dos organismos autotróficos, ou a degradação de nutrientes obtidos do meio ambiente, como na alimentação dos organismos heterotróficos. Formar macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, a partir de precursores menores, as quais vão ter atividades específicas nas células. Converter as moléculas dos nutrientes em moléculas com características próprias de cada célula, a depender do organismo. Exemplo, a hemoglobina, uma proteína que tem como principal função transportar o oxigênio para os tecidos, e a clorofila, grupo de pigmentos que possui função de absorver a luz solar como fonte de energia. Outro objetivo é produzir e degradar biomoléculas necessárias para determinadas funções celulares dos organismos. Exemplo, hormônios, como o glucagon, que é produzido pelo pâncreas, sendo responsável por aumentar os níveis de glicose no sangue. Mas que reações são essas que acontecem no nosso corpo e nos outros animais e nas plantas? As reações químicas que acontecem são classificadas em duas: o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo é o conjunto de reações de degradação e quebra de moléculas, no qual o organismo obtém recursos que necessita. Um exemplo é a reação de degradação e a digestão dos alimentos, em que moléculas grandes e complexas, como as proteínas e os carboidratos, são quebradas em moléculas menores e mais simples, como os aminoácidos e os monossacarídeos. O anabolismo é o conjunto de todas as reações de síntese, em que o organismo produz substâncias complexas a partir das moléculas menores para suprir suas funções vitais. Um bom exemplo de reação de síntese é a produção de proteínas para uma gama de atividades do nosso corpo. Essas proteínas são sintetizadas a partir de estruturas mais simples, que são os aminoácidos. É importante lembrar que nos organismos, essas reações acontecem de maneira contínua, ou seja, a todo momento, nossos corpos estão produzindo e degradando substâncias de uma maneira sistemática, organizada e conjunta, o que permite a vida acontecer da maneira como a conhecemos. Os principais exemplos de reações de metabolismo energético são a fotossíntese e a respiração celular. A fotossíntese é um processo realizado apenas por seres autotróficos, que são aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento, como as plantas, fitoplâncton e as algas. Nesse processo, a energia solar é usada para produzir moléculas de glicose. Sendo assim, a fotossíntese é um processo anabólico. A respiração celular, por sua vez, é um processo realizado por plantas e animais, no qual as moléculas de glicose passam por um processo de degradação e são quebradas, liberando energia para ser usada pelo organismo. Logo, a respiração celular é um processo catabólico. A energia envolvida nos processos de fotossíntese e respiração celular não fica livre na célula. Em realidade, o corpo armazena na forma de uma molécula energética chamada trifosfato de adenosina, mais conhecida como ATP. O ATP armazena energia e pode transferir essa energia nos diversos processos metabólicos que acontecem na célula. Por esse motivo, o ATP é considerado a moeda energética da célula, que circula nesse ambiente e participa dos processos que envolvem essa energia.
A principal forma de os organismos obterem ATP é por meio da glicose, um tipo de monômero do carboidrato. Na respiração celular, as células quebram moléculas de glicose para produzir energia na forma de ATP. Através da glicólise, a glicose é quebrada ao longo de 10 reações químicas que geram duas moléculas de ATP como saldo. Nesse sentido, a reação química que decompõe ATP gera ADP, que é a adenosina difosfato, e o fosfato inorgânico, liberando energia. Assim, quando a célula tem processos liberadores de energia, produz ATP a partir de ADP e fosfato. Quando necessita de energia, ela degrada o ATP em seus componentes. Uma vez obtida, a energia é aproveitada em processos anabólicos, por meio dos quais a célula produz a matéria de seus próprios componentes. Como falado, a fotossíntese e a respiração celular são processos metabólicos essenciais que envolvem as moléculas de ATP e a glicose. Na fotossíntese, os organismos autótrofos, como as plantas e as algas, sintetizam nos cloroplastos glicose e gás oxigênio a partir do gás carbônico e água na presença da luz solar. Nesse processo, a energia é convertida em energia química, que fica armazenada nas moléculas de glicose. A energia obtida é usada para produzir substâncias orgânicas, como proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, a partir de substâncias inorgânicas, como a água, o dióxido de carbono e os sais minerais. As células autótrofas utilizam compostos orgânicos sintetizados por elas mesmas para a obtenção de energia por meio do catabolismo, e outra parte é empregada no anabolismo, que é a síntese de outras substâncias e componentes das estruturas celulares. Na respiração celular aeróbica, pode ser dividida em duas fases, uma fase anaeróbica, sem o uso de oxigênio, e outra aeróbica, com o uso de oxigênio. A fase anaeróbica é composta pela glicólise, que ocorre no citosol das células e se refere à transformação da glicose em ácido pirúvico ou piruvato. No decorrer dessas reações anaeróbicas, a molécula de adenosina difosfato, o ADP, recebe um fosfato, gerando assim o ATP. Em seguida, na etapa aeróbica, os piruvatos produzidos migram para as mitocôndrias, onde ocorrerá a outra fase do processo respiratório, que é a fosforilação oxidativa. Nesse processo, há a degradação das moléculas de piruvato até que se formem água e gás carbônico. Esse evento possui um alto rendimento, resultando em um saldo de 36 moléculas de ATP para cada molécula de glicose, ou seja, enquanto a respiração anaeróbica gera apenas 2 ATPs, a aeróbica acaba gerando 36, além dos 2 gerados pela glicólise. Além de fazerem fotossíntese, as plantas realizam a respiração celular. Nesse caso, a própria glicose que foi produzida na fotossíntese é degradada no processo de respiração, formando o ATP. A glicose também pode ser armazenada na planta, por exemplo, na forma de amido. Dando continuidade, vamos conferir como esse assunto é inserido em questões do Enem. Ao beber uma solução de glicose, um corta-cana ingere uma substância A, que ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para a movimentação do corpo. B, inflamável, que, queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células. C, que eleva a taxa de açúcar do sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo. D, insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. Ou E, de sabor adocicado, que, utilizada na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera? A resposta certa é o item A. Como falamos, a respiração celular é um processo que usa a glicose e tem a participação do oxigênio, quebrando essa molécula e liberando energia, que é armazenada na forma de ATP. Esse processo acontece em nós
e em outros seres vivos, sendo que a glicose que participa como reagente nesse processo é obtida por meio da alimentação. Agora vamos para mais uma questão do Enem. O anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a: item A, realizar a fermentação lática; item B, metabolizar aerobicamente a glicose; item C, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos; item D, transformar ácidos graxos em glicogênio; ou item E, estimular a utilização do glicogênio. A resposta certa é o item E. O glucagon é secretado em situações de hipoglicemia, ou seja, baixa da glicose sanguínea, metabolizando para o uso as reservas energéticas do nosso organismo, como o glicogênio presente no fígado. E esse foi o nosso episódio do BioF5 de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, @PetBiologiaUFC, e até a próxima!